Olá, meus irmãos, a paz e a graça de Cristo Jesus esteja na sua vida, esteja na minha vida, esteja em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que você vai ouvir agora, eu tenho quase certeza que você nunca ouviu mais ninguém falar isso que você vai ouvir. Eu não estou dizendo que você nunca ouviu, mas acredito que a maioria de vocês que vai me assistir agora não sabe do que eu vou te falar. Escute bem. Você pai, você mãe, você vó, tio, tia, seja quem for, nunca mais chama o seu filho ou sua filha de moleque ou de moleca. Por quê? Porque, missionário, não podemos chamar nossos filhos de moleque ou moleca. A palavra moleque vem da origem de Moloque. Moloque. Quem foi Moloque? Vamos ler na palavra de Deus, porque aonde você vai encontrar falar de Moloque? Em Levítico capítulo 18, versículo 21 e Levítico capítulo 20 até o versículo, capítulo 20, versículo 2 até o 5. Diz assim, ó, vamos lá. Segundo a crença bíblica contida no Antigo Testamento, pelas ordens de Deus, dada ao povo hebreu através de Moisés, era expressamente proibida a adoração a Moloque, bem como sacrifício de criança a ele. Tal prática seria severamente e punida. Levítico capítulo 20, versículo 2 até o 5. Levítico capítulo 18, também versículo 21. Escute bem. Segundo a crença bíblica contida no Antigo Testamento pelas ordens de Deus, dada ao povo hebreu, através de Moisés, era expressamente proibido a adoração a Moloque, bem como sacrifício de criança a ele. Tal prática seria severamente punido. Ou seja, quem sacrificava a Moloque era punido. Eu vou explicar direitinho aqui. Eu vou explicar. Acredito que o microfone vai até o final, não vai descarregar. Vamos lá. A palavra moleque é derivado de Moloque. Ou seja, quem era Moloque? Vamos voltar. Segundo o Velho Testamento, Moloque era um deus que aquele povo lá o povo de Canaã, se eu não me engano é de Canaã, isso, o povo de Canaã adorava Moloque. Mas vamos começar, vamos continuar a mensagem. A palavra moleque é derivado de Moloque, que, por sinal, é um dos demônios mais cruéis do inferno. Moloque, ele é responsável por fazer as mães chorar. Então, quando você se refere a seu filho como moleque, você está amaldiçoando ele ainda hoje. Então, Moloque era quem? Era um demônio que eles consideravam como Deus lá em Canaã, que ele era fortalecido com sacrifício de criança. Vamos lá. A palavra moleque é derivado de Moloque,
que, por sinal, é um dos demônios mais cruéis do inferno. Moloque é responsável por fazer as mães chorar. Então, quando você se refere a seu filho como moleque, ou sua filha como moleca, você está amaldiçoando o seu filho ou sua filha. Vamos lá. A palavra moleque não aparece na Bíblia, mas sim a palavra Moloque. É mencionado referindo-se a um deus, a um demônio. Antes da abolição da escravidão, escute bem, antes da escravidão, ou antes da abolição da escravidão, por exemplo, chamar um menino branco de moleque era uma grande ofensa, chamar o menino branco de moleque. Atualmente, a palavra moleque é atribuída à criança traquina, desobediente. Também é utilizada para qualificar a personalidade de uma pessoa brincalhona ou que não merece confiança. Preste atenção. O que significa a palavra moleque no mundo espiritual? De acordo com relatos bíblicos, os seguidores de Moloque, ou Moloque, em português, referencia aos seus filhos, ou melhor, oferecia, vamos voltar de novo. De acordo com os relatos bíblicos, os seguidores de Moloque, ou de Molote, ou Moloque, em português, os seguidores de Moloque ofereciam os seus filhos em sacrifício ao Deus. Os filhos eram sacrificados. Seria chamado de Moleque. Então, escuta aí. Os adoradores de Moloque ofereciam seus filhos a Moloque em sacrifício, ou seja, eles sacrificavam, ou seja, tiravam a vida dos próprios filhos para sacrificar Moloque. Moloque era um deus que muitos adoravam em Canaã. Se o povo de Deus se desviasse do caminho de Deus e oferecesse oferta para Moloque, Deus mandava rapidamente Moisés punir a ponto de aniquilar, de tirar a vida daquela pessoa, de verdade. Então, os seguidores de Moloque ofereciam seus próprios filhos como sacrifício a Moloque. Que, se você for traduzir para o português, Moloque, ou a palavra moleque, vem da origem de Moloque. Quem era Moloque? O que nós lemos no início? Moloque é um dos piores demônios do inferno que faz as mães chorar. Quando você vê uma mãe chorar demais, o filho ou a filha dá muito trabalho, é o espírito de Moloque. Moloque era um deus, porque, irmão, Deus com D maiúsculo só tem um. É bom você entender. As pessoas falam assim, só existe um Deus. Não. Você tem que estudar a Bíblia. Deus com D maiúsculo só existe o Deus da Bíblia, o Deus superior, com D maiúsculo. Agora, Deus com D minúsculo tem milhares de deuses. Tudo aquilo que você pede oração, que você dobra diante deles, são Deus. Quando você se dobra diante de uma imagem de escultura, você está se dobrando diante de um Deus aos seus olhos. Porque Deus, ele não permite dobrar os joelhos diante de outro Deus, a não ser ele. Quando você vê alguém dobrar o joelho nos pés de alguma coisa,
Ele está fazendo aquela imagem de escultura, aquela pessoa de um Deus supremo na vida dele. Então, vamos continuar. Na verdade, desde a antiguidade, as nações têm matado crianças recém-nascidas, oferecendo-as aos seus deuses Moloque. Foi um destes, esse ídolo do passado, Deus dos Amonitas. Você vê que está aqui com D minúsculo. Deus dos Amonitas, adorado na terra de Canaã. Era venerado através do sacrifício de criança. Moloque era representado de diversas maneiras. Moloque significa rei, em uma tradução geral para a língua portuguesa. De acordo com relatos bíblicos, os seguidores de Moloque ofereciam os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Os filhos sacrificados seria chamado de Moleque. Então, quando você chama seu filho de Moleque, você está chamando seu filho de Moloque, de um demônio que faz criança ser rebelde, que faz algumas pessoas pegar aquelas crianças e desaparecerem. Não tem aquelas crianças que desaparecem? Só Deus sabe para onde vai, gente. Eu não posso nem falar aqui para onde elas vão. O que é feito aquelas crianças? Né? Então, eu vou ler bem pacífico para você entender. Ó, se você for lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21, você vai ver falar de Moloque. Se você for olhar em Levítico 20, capítulo 20, versículo 2 até o 5, você vai ouvir falar de Moloque. Você não vai ouvir a palavra Moleque. Não, você vai ouvir a palavra Moloque. Essa é a verdade. Você vai ouvir a palavra Moloque. A palavra Moloque você vai ouvir. Moleque não. Ou seja, Moloque era um deus que os cananeus, né, os cananeus ali adoravam. E a única maneira desse Deus com D minúsculo se fortalecer era com sacrifício de crianças. Os adoradores pegavam seus próprios filhos e ofertavam a Moloque. Por isso que você não pode chamar seu filho de moleque. Quando você chama seu filho de moleque, você está oferecendo ele novamente a Moloque, que é um dos piores demônios mais cruéis do inferno. Moloque, responsável por fazer as mães chorar. Isso é um estudo bíblico que eu estou fazendo, irmãos. Tá? A palavra moleque não aparece na Bíblia, mas a palavra Moloque, sim, é mencionado referindo-se a um Deus e a um demônio. Não chame seu filho mais de moleque. Eu vejo as pessoas tão inteligentes, formadas, estudadas, né? Chamam as pessoas de moleque, os jovens. Inclusive, no passado, era proibido chamar uma criança da raça branca de moleque, a não ser filho de escravo. Por quê? Porque a palavra moleque se refere à criança traquina, desobediente, também é utilizada para qualificar a personalidade de uma pessoa brincalhona ou que não merece confiança. Por isso que não podemos ser muito brincalhão, viu? Nós temos que brincar, uma brincadeira sadia. Então, as crianças que gostavam muito de brincadeira, muito traquina, muito agitada, fora do normal, era chamado como moleque, porque realmente, né, uma criança muito agitada não é normal. E uma criança muito raquítica, muito parada também não é normal. É o espírito de Moloque, que podemos traduzir para moleque. Então, cuidado, porque às vezes, sem querer, você chama seu filho, sua filha de moleque, moleca, sua neta, seu neto de moleque, e não sabe por quê. Por isso que Deus diz o quê? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra.
Jesus falou, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Escute bem, para nós terminar. Moloque, ele era fortalecido com sacrifício de crianças pequenas. E aquelas crianças era dado o nome de moleque. Tome muito cuidado com o que você fala, porque a palavra, ela abençoa e a palavra, ela amaldiçoa. Então, aqueles adoradores de Moloque, ou traduziam moleque, né? Não é que é traduzido Moloque e moleque. Era o nome das crianças que era oferecida a ele, era batizado como moleque. Os pais ofereciam. Você vê uma criança muito agitada, tem um espírito de Moloque no meio de tudo isso. Aonde se refere a Moloque? Levítico capítulo 18, versículo 21. Levítico 18, versículo 21. Levítico capítulo 20, versículo 2 até o 5. Cuidado quando você for direcionar uma palavra a seu filho ou a sua filha. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, nós vamos fazer mais vídeos aqui falando sobre isso, para você conhecer a verdade e a verdade te libertar. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.